Esse é o Pira Papo, onde o assunto é sempre fogo. Eu sou Fernanda Cabral e a pergunta hoje é: mas como o fogo acontece na Mata Atlântica? Primeiro, é importante falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma úmido que tem ali muita umidade no ar, muita sombra, um solo naturalmente coberto por folhas e uma rica biodiversidade. A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, é um bioma que tem alta vulnerabilidade ao fogo, que não evoluiu com a presença do fogo. É diferente de outros biomas, como o bioma do Cerrado, do Pantanal e dos Pampas, 3 biomas aqui do Brasil que evoluíram de uma forma adaptada ao fogo, acostumado com a ocorrência do fogo ocasionalmente. Tanto que nesses biomas tem espécies que para florescer precisam do fogo acontecendo ali ocasionalmente. São locais em que a retirada total do fogo, inclusive, prejudica os ecossistemas, tornando a floresta muito parecida, tirando essas espécies que dependem do fogo para acontecer. Mas esse não é o caso da Mata Atlântica. Por isso que aqui na Mata Atlântica, quase que 100%, quase todo incêndio, ele tem como início a ação humana. É raríssimo um incêndio, um fogo espontâneo acontecer aqui no nosso bioma. E essa ação humana, ela pode ser intencional, com a pessoa indo lá diretamente querendo colocar fogo, provocar um incêndio ou uma queima. Ela pode ser acidental, com uma pessoa, por exemplo, de repente acendendo uma vela e aí aquela vela gera um incêndio. Ou ela pode ser por negligência, como, por exemplo, a pessoa abandona uma coisa lá, um fogo, ela não acompanha até o final, uma fogueira, não apaga direito, e aquele fogo acaba se propagando e dando o início a um incêndio. As formas de ignição, que é o jeito que o fogo começa aqui na nossa Mata Atlântica, elas podem ser muitas. Estão associadas com a prática da agropecuária, renovação de pasto, com a limpeza de terreno para tirar ali mato que tenha de repente numa área abandonada, com a queima de lixo, com fogueira em festa ou em acampamento, com a prática de balão. Tem gente que solta balão, esses balões caem e geram incêndio em áreas de mata, em áreas de pasto, também fogos de artifício, a extração do mel, que às vezes usa fogo e muitas vezes pode gerar incêndio. Também rituais religiosos, então uma vela às vezes que se acende, que fica na beira de uma estrada, com o vento, com a mudança da temperatura, pode algumas vezes ocasionar incêndios, mas a bituca jogada pela janela não começa incêndio. Isso é um mito que está inclusive associado com essa ideia desse fogo sem dono, que é uma bituca que alguém joga, um carro que passou e largou, e a gente nunca consegue atribuir exatamente a origem daquele fogo. Até porque quando a gente está falando que o fogo tem como origem a ação humana, isso significa que ele também é de responsabilidade humana. E como crime ambiental, pode ocorrer em notificação, multas, e investigação. Então, os incêndios florestais, eles quase sempre aqui na Mata Atlântica, sempre, eles começam a partir da ação humana. Mas o que são os incêndios florestais? Isso já é assunto para um próximo papo. Na escola, a pergunta sobre como o fogo acontece na Mata Atlântica pode ser trabalhada de múltiplas formas. Em geografia, investigando as características do bioma Mata Atlântica, clima, umidade, vegetação e por que aqui o nosso bioma é mais vulnerável à ocorrência de fogo e incêndios. Em ciências, estudando o que é ignição, quais são os processos que levam o fogo a acontecer. Também os alunos podem mapear o território de Piracaia, entendendo onde é que existem áreas de mata, ainda de Mata Atlântica, áreas de capim, como que essas áreas reagem diferente ao fogo, ou outras atividades de entrevista para investigar como é que as pessoas estão usando o fogo aqui no nosso território e qual é o risco dessas formas aí de ignição se transformarem no incêndio. Como é que você vai trabalhar aí com a sua turma? Até o próximo Pira Papo.